Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Peço desculpas pelo atraso, não em razão minha, e tem dois fatores. Um era que haveria um pronunciamento do presidente da República, eu estava aguardando e houve agora informação que ele não fará o pronunciamento em rede nacional de rádio e TV. Primeira razão. Outra, que eu estava também acompanhando, a minha longa entrevista que eu dei à CNN, cerca de 1 hora, fazendo uma análise de muitas das questões, inclusive que aqui nos nossos encontros diários nós fazemos sobre a conjuntura brasileira e sempre tendo a perspectiva histórica, que é indispensável para isso, para compreender o Brasil, não ficar somente no fato em si, né? Mas separar o fato do acontecimento histórico, são duas coisas muito diferentes, saber distinguir uma coisa de outra e aquilo que é determinante em certa conjuntura. E esse é o nosso esforço diário de reflexão, que é um esforço que exige uma reflexão cotidiana e apontando as possibilidades do que pode ocorrer. E vocês são testemunhas, e o arquivo do canal é testemunha, né, de tudo que nós falamos e tudo acabou batendo, acertando em cima, tudo que ocorrer. E isso sempre eu digo, aproveitando a ocasião, né, se você não se inscreveu no meu canal, ou gosta do meu canal, eu gostaria de indicá-lo, indique, são mais já de 410 mil inscritos no meu canal, é fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, que é aquele sininho, utilize para os comentários, tem vídeos com mais de 3 mil comentários, sinal de interesse, debate, e eu fico muito agradecido, né? E veja lá o like, coloque like lá no que vocês gostaram. E qual é a questão central nessa nossa discussão, né? Eu estava aguardando, como eu disse anteriormente, a questão do pronunciamento. Ele faria provavelmente um pronunciamento por Rede Nacional de Rádio e TV. Eu já tinha cantado essa bola e mesmo em tuitadas que o foco do Bolsonaro vai ser destruir o isolamento social e jogar o povo dos estados contra os governadores. É esse o intuito, eu vou voltar daqui a pouquinho nessa questão. Ele quer criar uma verdadeira insurreição nos estados contra os governadores. Portanto, é algo criminoso, algo absolutamente criminoso jogar brasileiros contra brasileiros. E aí não falta dispositivo legal para isso. Volto a insistir, a Constituição tem isso, pode utilizar da Lei de Segurança Nacional de 1983, não falta arcabouço legal para controlar aquele criminoso que ocupa a presidência da República. E por que criminoso? Porque comete crimes contra o arcabouço legal, né, e contra a Carta Magna. Portanto, é criminoso, não há meio de tergiversar. Tem que dar nome aos bois, e o nome correto, né? E é crimes, portanto, são crimes que são cometidos. E diz, eu estou citando como fonte o Estadão, né, que ele desistiu do pronunciamento que faria, com críticas ao fim do isolamento social. Eu acho que provavelmente amanhã pode ser que ele faça esse pronunciamento, ou solte algumas medidas, mas antes, de acordo com a mesma fonte, o estadão.com.br, Bolsonaro saiu rapidamente, no final dessa tarde, de sábado, para cumprimentar cerca de 50 apoiadores. Olha o grande apoio que ele tem, 50 apoiadores. Há uma ilusão que ele tem um grande apoio popular. Eu sempre digo que não. E as pesquisas têm mostrado que o Rui Péssimo já passou os 50%. Ou seja, aquilo que eu venho dizer, não tem apoio nenhum. E essa história tem apoio das Forças Armadas, mentira também. O ministro da Defesa mostrou isso. Outra coisa, de que ele tem apoio do empresariado. Tem os gatos pingados, que pensam só em si e não no Brasil, são maus empresários, que, comum com qualquer governo, sustentaram o Lula, sustentaram o Dilma, sustentaram o Temer, o Bolsonaro, e se for o demônio, mais do que o Beelzebub, que o Bolsonaro é o Beelzebub, mas foi o Beelzebub ao cubo, eles estarão com o Beelzebub ao cubo, que para eles não importa Brasil. São os maus empresários, é um recorte que eu faço entre a classe empresarial. Mas essa fração pequena, mas de gente má, né, que só pensa no seu bolso e não no país, esses estão com qualquer governo, não tem nenhum problema. São pessoas da mesma espécie do que o Bolsonaro. E o Bolsonaro diz que falou que amanhã estará, palavras textuais, 11 horas na rampa, comentou em referência à rampa do Palácio, de onde costuma acompanhar os protestos. Então amanhã vai ter protesto e ele lá estará. O que vai acontecer no protesto? Nós já sabemos, né? Porque com esse pessoal a gente já sabe com antecedência. Vai ter ataques ao Supremo Tribunal Federal, pedindo a prisão e o fechamento do Supremo, ataques ao Congresso Nacional, ao deputado Rodrigo Maia, ao presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, o fechamento do Congresso Nacional, a imposição do que eles falam de intervenção militar. Eles não sabem ler o capítulo do artigo 142, que são pessoas ignorantes e de pouco conhecimento histórico e linguístico, como o presidente, que tem 500 palavras no vocabulário. Na manifestação
vão estar falando AI-5, pode, de impor o AI-5, impor a ditadura. E ele, ao ir, deve ter 200, 300 pessoas, como diabo, porque apoio não tem nenhum, né? Vai ter uma carreata da morte, provavelmente. Aqui em São Paulo pode ser que também tenha, daquelas pessoas que só pensam em si, reacionárias, fascistas, são fascistas, sem nem conhecer direito quem é fascismo, mas tem a visão, uma visão da ação política fascista, sem conhecer, inclusive, as questões teóricas do fascismo, mas agem assim, né? As carreatas da morte. Aqui vai ter, com certeza, na Avenida Paulista, e terá lá em Brasília, e o presidente, ao comparecer, ele concorda com os manifestantes. Claro, ele foi lá. Você acha que nesse momento de pandemia, ele devia no domingo estar com os manifestantes ou visitar um hospital? Ou visitar os profissionais de saúde, né? Apoiá-los, fazer uma reunião do chamado gabinete de crise e ver o que está sendo feito. Não, entre fazer isso, de visitar um hospital de campanha, ir onde a pandemia está mais grave, Manaus, Belém, e ir aqui, vir a São Paulo, ao Rio de Janeiro, não fará. Veja a desconsideração que ele tem com a tragédia. Ele é um homem mau, ele não tem sentimentos. Esse homem é psicopata, é doente. E nós temos de retirá-lo, pela Constituição, imediatamente da presidência da República. E ao invés dele realizar essas visitas, né, que seria qualquer chefe de Estado, chefe de governo no mundo faz isso, porque o que está ocorrendo no Brasil é caso único, hein? Você não encontra no mundo democrático nenhum presidente, por exemplo, que tenha demitido 3 ministros, né, nessa conjuntura, um da Justiça e 2 da Saúde, especialmente os 2 da Saúde. Não há. Então, e não há também em nenhum dos países, agora no mundo ocidental democrático, que está vivendo uma crise político-institucional como o nosso. Nenhum país. Todos estão com problemas econômicos e buscando saídas econômicas, em discussão com a sociedade, com os partidos políticos e com as instituições. O único país em que isso não ocorre é no Brasil. Ao comparecer, mostra o seu desinteresse, e aí é doentio, de um homem doente, um homem mau, né, com a tragédia, com a pandemia que está ocorrendo aqui. Já morreu no Brasil, só no estado de São Paulo, mais do que na China. Mais do que na China. A situação é gravíssima. E esse homem vai participar de manifestação golpista, porque essa manifestação ele é golpista. É incrível como as instituições não respondem a um golpista. Tem medo do quê? Medo dele? Ele é um tigre de papel, ele é nada. Esse homem é nada. Tem apoio das forças... Que apoio das Forças Armadas? Apoio de quem? O alto comando do Exército vai apoiar? Claro que não. O ministro da Defesa deixou claro. A Aeronáutica vai apoiar a Marinha? Claro que não. Apoio popular tinha 50 ontem, amanhã vai ter 300. De quem? Os empresários. Que empresários? Mas os empresários são uma fração pequena. De quem ele tem apoio? Não tem apoio de ninguém. Ele está comprando o Centrão. Está loteando o Estado, é corrupto, é corrupção que ele está fazendo, entregando Itaipu Binacional, entregando uma série de funções, vai querer entregar agora funções do Ministério da Saúde, onde vão comprar remédios, equipamentos. Em suma, quem nomeia corrupto é corrupto, porque ele está nomeando para que eles saqueiem o Estado, é isso, o intuito é esse. Mas ele tem apoio nada, ele está desesperado. Esse homem está desesperado, é só dar um empurrão que acaba esse governo. Mas o empurrão é ação política, não pode ir às ruas, pandemia. Ninguém vai, não pode ter aglomeração. A grande questão é que ele vai avançando e os democratas vão dando passo atrás. Eu gosto sempre de lembrar do episódio do Hitler, lembra? Ele foi avançando, rearmamento, ninguém falou nada, ocupou a Renânia, ninguém falou nada, né? Ocupa a Áustria, ninguém falou nada, e vai indo, a Tchecoslováquia, vê os acordos de Munique, não vai ter guerra. No ano seguinte teve, o acordo de 38, teve a guerra em 39. Com esse tipo de liderança, o Hitler é um psicopata, o Bolsonaro é um psicopata, né? Claramente, você tem de dar uma resposta firme e forte, e não é dada. A grande questão que se coloca é essa. Ao ele falar que vai comparecer, é um tapa na cara dos milhares de infectados e dos milhares de mortos e dos 210 milhões de brasileiros. Ele não está nem aí se as pessoas vão morrer. Ele não está nem aí. Ele deveria visitar as cidades, visitar os hospitais, conversar com os profissionais da saúde, ir aos centros de pesquisa, mas nada. Esse homem não tem sentimentos. Esse homem quer o caos.
E essa é uma questão importante da gente discutir. Ele joga com o caos. Eu tenho insistido nas minhas análises, e a realidade tem reafirmado tudo isso, que nós temos a crise sanitária mais grave da história do Brasil, e os dados não param de aumentar, né? E a curva continua subindo de mortes. Tem a crise econômica mais grave. Hoje, Henrique Meirelles, secretário da Fazenda aqui de São Paulo, fala em -7, recessão de -7. Você imagina a tragédia que vai ser? Eu acho que pode ser até mais, vai depender da extensão da pandemia, e torço para que não seja mais, mas é a realidade. A crise político-institucional, que está evidente, que nós estamos assistindo, né? E ele quer o caos social. Ele joga com isso. Esse homem, ele não quer saber se milhares de empresas vão fechar. Ele não tem nem sentimento. Ele não está querendo saber dos milhões de desempregados. Ele não está querendo saber dos milhares de mortes, milhares. O Brasil logo vai se aproximar dos mortos dos Estados Unidos. Ele não está nem aí. Ele só pensa numa coisa, em permanecer no poder. Olha para 2022, é a única coisa. E o medo dele é olhar também o curto prazo. O médio prazo é 2022, o curto, ele sabe. E falei na CNN, aonde ele pode terminar? Bangu 8. Bangu 8. Lula não terminou em Curitiba? Ele pode terminar em Bangu 8, porque ele sabe que fora da presidência, ele vai ter de responder aos crimes constitucionais e ao Código Penal. E as relações com o submundo do Rio de Janeiro e todos os crimes que ele cometeu na presidência da República. E ele vai para a cadeia, ele e toda a corte, os filhos, aquela caterva que o cerca. Essa é a questão. E o país está paralisado. Eu usei a expressão até anestesiado. Está olhando tudo como se ele fosse um homem que tivesse uma grande força política e pudesse rasgar a Constituição, como ele faz todo dia, e fará amanhã de forma criminosa. Criminosa ele fará. Porque na manifestação, insisto, vão pedir o fechamento do Supremo, do Congresso Nacional, imposição da ditadura. E ele vai. E todo o esquema de propaganda criado pelo Palácio, pago com o meu, com o seu, com o nosso dinheiro. A questão que se coloca é essa. Amanhã vai aprofundar ainda mais a crise. E aí? Se nós temos essa situação econômica, eu vou depois voltar a um relato que eu já tinha dado aqui anteriormente, o que pensa um investidor estrangeiro do Brasil nessa hora? O que pensa? Um investidor vai colocar dinheiro num país que não tem estabilidade política? Num país que tem Bolsonaro na presidência, que é o único chefe de Estado e do governo do mundo que está agindo dessa forma no campo democrático? Né? Porque tem no campo ditatorial. Na Venezuela tem o Maduro, que quer a cloroquina, também o Maduro. E tem o Turcomenistão e a Bielorrússia. Olha que companhia maravilhosa nós temos. E vamos lá para ver a questão econômica e quão importante ela é. Né? Nós já tínhamos comentado, mas vale a pena destacar, são fatos fundamentais. Nesse ano, o dólar valorizou, e a desvalorização do real, 45%. Imagina as empresas que têm dívida em dólares. Como é que elas estão? Além de tudo aqui, tem um problema de desvalorização cambial, 45%. E o Bovespa, o índice Bovespa caiu 32%. Você imagina. Bem, que situação ficará? Alguém vai querer colocar o dinheiro no Brasil numa situação como essa? Numa recessão de -7, -8, -9? Não tem estabilidade política e alguém ameaçando diariamente as instituições, como ele fará amanhã, o criminoso Bolsonaro? Alguém tem confiança num país assim? Claro que não. Claro que não. O nosso país está em risco, a nossa pátria está em perigo. Puxa vida, eu tinha apresentado, lembra, 12 décadas de evolução do PIB. Vou repetir rapidamente porque são dados importantes e estruturais que permitem uma reflexão histórica sobre a conjuntura de curto prazo. O Brasil, entre 1901 e 1910, o PIB cresceu 51%, 51,4%. 1911 e 1920, 51,5%, quase a mesma coisa. 1921 e 1930, 55,6%. 1931 e 1940, 53,6%, mesmo com a crise de 29 que abateu terrivelmente a economia brasileira, 53,6%. 1941 e 1950, 77,3%. É bom lembrar que teve a Segunda Guerra Mundial, que não foi nada fácil, né? 1951 e 1960, 103,9%. Em 1961 e 1970, 82%. 1971 e 1980, 128,8% de crescimento. 1981 e 1990, 16,9%, a chamada década perdida, 16,9%. 1991 e 2000, 29,4%. 2001 e 2010, 43,6%. 2011 e 2020, 1,9%. Se a década perdida cresceu 16,9%, a chamada década perdida, 2011 e 2020, 1,9%. Poxa vida, basta ter um pouco de conhecimento do significado econômico e político desses dados.
da situação que nós vamos tratar, do isolamento diplomático brasileiro. Ninguém está com o Brasil. Agora, eu estava acompanhando hoje os vários países, essa questão do Brasil ser carimbado como país infectado, que eu fui o primeiro a dizer, hoje é voz corrente no mundo, que afeta não só o deslocamento de turistas brasileiros, como de empresários brasileiros, e afetará as exportações brasileiras. É isso, e de um país isolado. A Colômbia hoje estava muito preocupada na fronteira da Colômbia com o Brasil, na região amazônica, né, com o Covid-19, o coronavírus que está vindo do Brasil. O mesmo ocorreu com o Paraguai, com a Argentina, com o Uruguai. Porque as pessoas estão desesperadas vendo o que está ocorrendo com o Brasil. Ninguém consegue entender o que aconteceu com o nosso país. Sinceramente, até eu tenho dificuldades, nós, né, de entender o que aconteceu com o nosso país. Nós nunca fomos isso. Nunca tivemos um presidente que numa reunião ministerial diga assim, ó, não vão foder com a minha família. Isso nunca ocorreu. Isso é linguagem de marginal. É a linguagem dele que falava com o Queiroz, com o Adriano, com o Rony Lessa, com aquela turma. Mas ele é presidente da República. Numa reunião ministerial e gravada, e com senhoras presentes ainda. Outro dia eu citei, a Tereza Cristina, eu imagino o que ela achou disso. Ela falou, puxa vida, eu nunca imaginei, presumo, né? Na minha vida, deve ter pensado ela, participar de um governo que tem um marginal na presidência que fica falando palavrões, e os outros falando filhas da puta, outras coisas. Foi um horror. Foi uma coisa assim horrorosa, sabe? Coisa de bandidos. Bandidos por estarem fora da lei, né? Não é coisa de brasileiro, muito menos uma reunião ministerial, oficial, no Palácio do Planalto. Quem imaginaria isso? Eu, sinceramente, nunca imaginei. Já vi coisas tenebrosas na história do Brasil. Nunca imaginei que isso poderia ocorrer, mas ocorreu. Então, a situação econômica, nossa, é extremamente difícil. O isolamento internacional, tem a questão com a União Europeia, tem a questão com os Estados Unidos, tem a questão com a China, que segunda-feira o Celso de Mello, se ele liberar o vídeo, e tem de liberar a capta do artigo 37, acho que ele vai usar a questão da transparência e a gravidade do momento histórico que nós estamos vivendo, e para não pairar dúvidas, inclusive, sobre a investigação, eu creio que o decano da Suprema Corte vai liberar, e aí nós vamos ver, vamos ter problemas, porque o xingamento sobre a China, umas coisas absurdas, coisas de delírio, de teoria conspirativa, de gente louca, porque hoje o governo é um hospício. O governo é um hospício. E quem está na presidência pública é um louco. Ele é um louco. Um homem que não vai visitar um hospital de campanha, os profissionais da saúde, e vai optar por uma reunião em frente ao palácio de golpistas, de reacionários, de vagabundos. Não é possível isso. Que investidor vai, por exemplo, volta à questão do investidor estrangeiro, não vai colocar um centavo aqui. Porque haverá oportunidades no mundo inteiro. Ele vai colocar onde tem estabilidade política, onde há uma economia que possa se recuperar. Hoje, o grande obstáculo para o Brasil poder enfrentar o coronavírus e lá na frente reconstruir o país é o Bolsonaro. É necessário entender, não adianta fugir. Insisto, lembra o nazismo, achando que era possível conter o Hitler. Não tem jeito. Ele já tinha escrito lá atrás, no Minha Luta, nos anos 20, o que ele faria, e cumpriu. A mesma coisa o Bolsonaro, que é um homem criminoso. O jurista Reale Júnior lembrou num artigo há 2 semanas atrás no Estado, num sábado, né, aqueles ditos que ele dizia, o Brasil precisa de uma guerra civil, Bolsonaro, quando era deputado, precisa morrer 30 mil brasileiros, ele dizia. Né? Aqui precisa ter ditadura. Aí ele falava, precisa fuzilar o Fernando Henrique. E também ele adorava quem? O Chaves. Ele adorava o Chaves. Ele queria visitar a Venezuela. E o modelo dele, muitos, é uma espécie de chavismo às avessas. Às avessas no sentido de falar que ele é direita, ele não é direita, vale lembrar, o Bolsonaro está fora do campo democrático, é um homem reacionário, perigoso de instituições, e que o Chaves é esquerda, que também no sentido clássico não é esquerda. Então ele adora e quer milícias. Veja essa questão de liberação de armas e a saída de armas e munições de guarnições do Exército. É uma coisa perigosa que está ocorrendo. Eu vi aqui, vendo mesmo no YouTube, propaganda de clubes de tiro. Isso nunca ocorreu, coisa dos Estados Unidos, daquela coisa reacionária, o que é de pior nos Estados Unidos, eles estão trazendo para o Brasil. É essa a situação que nós estamos vivendo. É essa a situação que nós temos de enfrentar como brasileiros e brasileiras antes que nós assistamos o que eu estou repetindo aqui, o suicídio de uma nação. Eu fiquei passando todo o noticiário de hoje e tal, né? Que não tinha assim grandes novidades. A questão é que ele está procurando o ministro da Saúde. A princípio está um general que não entende nada do assunto. Não entende nada. Não entende coisa alguma.
né? Ele está procurando alguém que seja instrumento dele. Não vai ter, qualquer ministro que tiver lá, vai ter de ser alguém que sirva, fica de joelhos a ele. E é um homem ignorante. Um homem que saiu do exército com desonra. Ele foi condenado por terrorismo. Falando nisso, eu queria deixar aqui a lembrança, um parênteses, a família do Luiz Macluf Carvalho, grande jornalista. Ele tem 7, 8 livros dele aqui, excelentes, que faleceu, né? E que no livro dele, o Cadete e o Capitão, tem lá o que o Coronel Pellegrini, em 1983, falou do então tenente. Ele está lá, aquele relato de 83, ele sempre foi assim. Esse é um homem doente. E para esse tipo de pessoa, você tem de mostrar o real. E não pode tratar como se fosse alguém normal. Porque ele considera que um gesto educado é fraqueza. Para a mente doentia, alguém que é educado com ele sente que é fraco. Então, por isso que ele faz os 2 passos à frente, 1 atrás, 2 à frente e 1 atrás, e vai avançando. E amanhã vai atacar as instituições logo pela manhã. Pode ser, inclusive, que tenhamos uma live, vai depender do que ele fará, não sei, né? Que nós tenhamos de ter uma live especial, teremos depois no final da tarde, não sei, vai depender, a gente é difícil determinar. Mas pela passagem, ele vai pôr o ministro da Saúde lá, alguém não vai dar a mínima consideração, porque ele vai querer impor a tal, ele nem sabe o que é cloroquina, quais são os efeitos médicos, é uma pessoa que não tem a mínima ideia, ele tem obsessões, já teve o grafeno, teve nióbio, as urnas eletrônicas, lembra? E agora cismou com a cloroquina, e uma série de estudos sérios mostram que ela é muito perigosa, muita gente morreu com a cloroquina, que só pode ser em situações muito especiais, combinada com outros medicamentos em ambiente hospitalar, e muito cuidado de toda uma equipe médica. Não é assim, não há nenhuma comprovação científica. Veja a entrevista do Dr. Fernando Maluf, que nós temos aqui no nosso canal, excelente entrevista. Em suma, é esse o cenário. A gente vive sob tensão constante. Nós somos um país tensionado. Nós, individualmente, como cidadãos e cidadãs, a gente não tem tranquilidade. 1 minuto. E a gente, nessa pandemia, nessa situação terrível, precisa ter tranquilidade para conseguir saber o que nós vamos fazer hoje e ter um mínimo planejamento do amanhã. Mas a gente não sabe nada, porque nós temos um louco na presidência. Né? Um louco que estimula a tensão e que não consegue apresentar um simples projeto de futuro do país. Se quer ver o presente, como é que ele vai desenhar o futuro? Não sabe nada. Né? E ao contrário, porque ele vive, o intuito dele, ele adora o poder. Veja a alegria que ele tem, porque o presidente da República tem todo um monte de assessores, tem o cartão corporativo que eles gastam uma fortuna, tem tudo, ele adora tudo aquilo. Ele está seduzido por tudo aquilo, né? E quer permanecer por aquilo e com medo da cadeia. Eu sou o primeiro a falar isso, agora daqui a pouco vão falar, mas tudo bem, não preciso dos direitos autorais, não. O medo dele é cadeia. Porque se ele sai empechado da presidência, vamos usar a expressão mais popular, né, e o será, né, ou por crime de responsabilidade ou por infração penal comum, ele vai para a cadeia. Ele vai para a cadeia. E não vai haver meio do vice-presidente assumir, e assumirá, porque a Constituição assim o determina, de buscar uma legislação especial para ele, não. Ninguém vai aceitar. Ele vai ter de responder na justiça pelos crimes que cometeu. E se tiver todas as provas suficientes, como determina o devido processo legal, condenado e cumprir pena. Eu sugiro o Bangu 8, né? Ele fica lá no Rio de Janeiro, vai estar próximo onde mora, e a vida segue. O medo dele é cadeia. Agora é necessário enfrentá-lo com as nossas armas, que não é dele, que é da morte e da violência, né? Mas que é um homem fraco, a gente sabe, né? Que é um homem fraco. É a utilização do que nós temos, que é a lei, a Constituição, o Estado Democrático de Direito, que está colocado em risco por ele. Hoje, eu insisto, o maior inimigo do Brasil é ele. Ele coloca em risco a nossa pátria, a nossa sobrevivência, porque se nós tivermos, a crise sanitária vai aprofundar. Vai ter mais mortes, infelizmente. E a situação vai colapsar em vários estados, né? A situação vai piorar. E como ele vai quebrar amanhã o isolamento, ele vai provocar os governadores, o que ele vai fazer amanhã? Registro, eu conheço o marginal. Ele vai amanhã, nessa manifestação, atacar o isolamento social, quebrar a autoridade dos prefeitos e governadores e incitar a desobediência civil. Ele vai querer transformar as segundas-feiras das cidades brasileiras em guerra. E especialmente o inimigo dele, especial é São Paulo. Ele vai querer destruir São Paulo. É esse o intuito desse criminoso. Ele vai fazer isso amanhã, registre. Eu conheço o marginal. Eu conheço o marginal. Ele vai fazer isso.
Ele vai, então, fazer tudo para desmoralizar o isolamento social, vai emitir uma série de decretos, vai estimular a desobediência, o confronto com as forças da ordem, porque vai ocorrer incidentes, e o objetivo principal é desestabilizar São Paulo. É isso. É isso que ele vai fazer. E nós temos que responder. Eu espero que as instituições respondam. E não faltam instituições aqui no Brasil, né, democráticas, em defesa da Constituição. É necessário dar um basta ao criminoso. Né? Esse basta é essencial, sob risco de nós termos uma guerra civil, um caos social, que é o que ele sonha. É o que ele sonha. Agora, nós não podemos dar a esse criminoso, a esse marginal, essa alegria, que para ele vai ser alegria. É um homem doente, é um homem que não tem sentimentos. Perceba, olha, observe o olhar dele. Em que momento ele teve uma relação de proximidade, de identidade, com o sofrimento do Covid-19? Nenhuma vez. Ele é um homem falso, mau. Agora, ele não é um brasileiro. É necessário, e é urgente isso, hein? É o que eu estou falando. Se nós não resolvemos nesse semestre, entrar com o processo de impeachment, claro, demora 60 dias, é melhor demorar 60, 90 dias, 3 meses, do que termos esse homem mais 3 anos, destruindo o Brasil. É uma opção. A vida é, né? Ontem o Taishi não disse que é uma vida cheia de escolhas? É uma escolha. A escolha é entre o Brasil e o suicídio de uma nação. Se nós ficamos com os brasileiros ou com o criminoso. É essa a divisão. Quem está com o Bolsonaro quer o suicídio de uma nação. É igual a ele. É marginal, é criminoso. Não dá mais para esconder. Teve a ilusão de 2018, eu entendo, o processo eleitoral, que foi um horror, mas não dá mais para alguém ainda ter a ilusão de que esse homem pode governar o Brasil no momento da epidemia e no pós-epidemia. Aí não. Aí é tão marginal como ele, tão criminoso como ele. Não tem saída. É essa a questão. Agora, é aquela coisa do nazismo antinazismo, né? Quando se fez aquela ampla aliança para derrotar a Alemanha nazista. Né? Os aliados, Inglaterra, Estados Unidos e a União Soviética a partir de 1941. É essa a situação que nós estamos vivendo. Né? É necessário aqueles rancores, brigas do passado deixar de lado e pensar no nosso país e na sobrevivência na nossa pátria. Se você gostou dessa live e de outras tantas no meu canal, se inscreva lá no meu canal, é muito fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, tá? Use as páginas dos comentários, coloque like no que vocês gostarem. E amanhã vai ser outro dia, vamos cantar aqui, né? Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Logo nós vamos cantar com muito prazer essa música. Não sei bem o horário, pode ser depois da participação dele na manifestação golpista, vamos ver, né? Reacionária, fascista, que ele vai estar lá. Pode ser logo depois, portanto, na hora do almoço. E teremos, nesse caso, eventualmente, vendo depois todas as repercussões, um outro encontro no final da tarde, começo da noite. Até!